Por que eu defendo o socialismo e não a social-democracia? Os modelos escandinavos, como a Finlândia, a Alemanha, a Noruega, a Suíça, são países tão avançados. Por que a gente não usa eles como modelo e meta? Afinal de contas, a treta entre socialistas e sociais-democratas é uma disputa entre revolução e reforma? Sim, galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre social-democracia. Fala, rapaziada, para quem não me conhece, meu nome é Laura Sabino e logo de cara eu quero pedir aquela força para vocês já se inscreverem no canal, ativarem o sininho. Estamos quase chegando nos 100 mil, a gente sabe que o YouTube não prioriza esse tipo de conteúdo, então eu conto 100% com a força de vocês curtindo, divulgando muito esse vídeo, comentando bastante e falando em força. Eu quero agradecer o pessoal do Apoia-se que mantém esse canal aqui de pé. É isso, galera, nós por nós. Sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos falar de social-democracia. Vocês sabem que quando eu estava pensando em como eu começaria esse vídeo, eu pensei inicialmente em gastar muitos minutos dele explicando a origem da social-democracia, toda a história. Mas assim, esse tipo de conteúdo já tem a rodo aqui no YouTube, então eu não vou perder muito tempo com isso. Até porque o foco desse vídeo é falar sobre social-democracia hoje, pontuar as diferenças entre socialistas e sociais-democratas, falar sobre as experiências mais bem-sucedidas da social-democracia, que são os países escandinavos, e depois disso tudo, ainda fazer um resuminho de social-democracia usando o desenho da abelha, Então, o que eu acho que é importante do ponto de vista histórico aqui, é que vocês entendam como que aconteceu o rompimento entre os sociais-democratas e os socialistas. Porque sim, no século XIX, os sociais-democratas se reivindicavam socialistas, lutavam pelo fim do sistema capitalista. A diferença entre os sociais-democratas era que eles não acreditavam em uma revolução aos moldes clássicos, mas que o capitalismo seria superado por meio de mudanças progressivas. E essas mudanças, elas seriam conquistadas institucionalmente, ou seja, por meio de novas leis, reformas, emendas, elegendo representantes, e que essas mudanças sociais iriam levar o mundo a uma superação progressiva do capitalismo. E essa mudança de discurso e de tática causou que no início do século XX, na Segunda Internacional Socialista, acontecesse uma ruptura entre os sociais-democratas e os socialistas, sobretudo por causa das diferenças do pensamento e do método de atuação. Nesse período, os sociais-democratas ainda se dividiam entre quem defendiam o fim do capitalismo e quem queria humanizar o sistema, tornar ele mais leve, conseguir algumas melhorias para os trabalhadores. Agora presta atenção no que eu vou explicar. O que nós temos hoje como social-democracia começa a ficar mais visível durante e pós a Segunda Guerra Mundial. E isso aqui é bem importante, porque essa ascensão da social-democracia, ela não acontece do nada, de maneira natural, sabe? Assim, naturalmente. Não foi assim, não. A gente está falando de um período em que já tinham ocorrido revoluções socialistas e que essas experiências socialistas já desempenhavam um papel forte e muito importante na geopolítica mundial, o que influenciava diretamente na correlação de forças e na disputa de ideias entre patrões e funcionários, O que a propaganda capitalista falava para os trabalhadores? Que era impossível fazer uma revolução socialista. E aí o que aconteceu? Pipocou revoluções socialistas no mundo. O que a propaganda capitalista dizia? Que uma economia socialista, uma economia planificada, o Estado fornecer saúde e educação pública eram insustentáveis do ponto de vista econômico. O que aconteceu? A Rússia passou de um país semi-feudal, com taxa imensa de analfabetismo, fome, para uma potência mundial, depois da Revolução Socialista. Tudo isso, obviamente, gerou uma propagação das ideias revolucionárias, a ponto de que 1/3 da Europa rapidamente se tornou socialista. O mundo capitalista, então, começa a elaborar maneiras de impedir o avanço do socialismo. Na América Latina, os Estados Unidos financiaram ditaduras em todo o nosso continente. Na África, os Estados Unidos embruteceram ainda mais o controle naqueles países. E para evitar revolução em alguns países do Oriente, passam a financiar grupos milicianos, como a Estado. Já na Europa, os Estados Unidos e os capitalistas entenderam que era o momento de ceder
para evitar que o socialismo se propagasse ainda mais em países europeus. É tipo aquele ditado de entregar o anel para não perder os dedos, sabe? Então começa ali na Europa Ocidental, controlada pelos Estados Unidos, auxiliado pelo Plano Marshall e por um privilegiado acesso ao mercado estadunidense, a implementação de governos sociais-democratas. E com esses governos vieram uma série de políticas sociais voltadas para a educação, para a saúde pública, fortalecimento dos sindicatos, um rápido crescimento do salário mínimo. Então a gente pode dizer que o Pacto Social-Democrata acontece assim: os movimentos, partidos e organizações abrem mão de uma revolução e os capitalistas cedem um pouco do lucro para que seja investido na qualidade de vida para alguns setores da população. Mas aconteceu uma coisa: os partidos sociais-democratas da Europa já eram bem estruturados, passaram a ficar cada vez mais fortes, a ponto de conseguir atingir a hegemonia política por meio de alianças com outros movimentos populares, sindicatos, movimentos camponeses, movimento das mulheres após os anos 70, o que fez com que esses países avançassem nas reformas e fossem para as chamadas reformas de base, como taxação de grandes fortunas, universalização da educação e da saúde, direitos trabalhistas cada vez mais amplos e várias outras melhorias na qualidade de vida da classe trabalhadora. Durante os anos 80, os países escandinavos se tornaram um modelo do que foi chamado de estado de bem-estar social. Certo, agora é a hora da gente falar sobre os limites da social-democracia, como que esses países alcançaram essas taxas fenomenais e por que não é possível que esse modelo seja aplicado com a mesma efetividade em países da América Latina e África. Como eu disse, o estado de bem-estar social dos países escandinavos atingiram seu ápice na década de 70 e 80, que é quando a desigualdade social atingiu seu número mais baixo na história. O IDH na Noruega ele chegou a 0,949, a Dinamarca 0,925, a Islândia 0,921. Os 5 países nórdicos também se tornaram os países com menor mortalidade infantil, menor desigualdade social e com maior expectativa de vida dentro do sistema capitalista. Acontece que hoje esses modelos eles começam a perder força e a se desgastarem. São vários os motivos, mas aqui eu acho que vale listar pelo menos 3. Primeiro, o modelo ele não conseguiu ou tentou diminuir o poder do capital privado. E lembrando que esses governos são uma concessão dos capitalistas, era óbvio que esses grupos seguiam mantendo o controle político desses países e que logo no momento de crise do capitalismo e de necessidade de integração econômica europeia, eles fecharam a torneira para as políticas sociais, deslocaram o terreno político decisivamente em favor do mercado, o comprometimento, que é inerente ao modelo de bem-estar social, começou a dar os seus primeiros bizil ali, Seus primeiros bizis começaram ali. Segundo ponto, os sindicatos e a classe trabalhadora desses países são muito fortes e organizados. Então, obviamente que esses cortes em investimentos nos sistemas públicos motivaram greves, manifestações, revoltas populares. Os estados que há décadas atrás era de bem-estar social começa a atacar sindicatos, movimentos sociais e em uma demonstração de força, a elite capitalista dos países escandinavos promoveram o que é conhecido como greve do capital. Funciona assim: para abalar a economia, os capitalistas passam então a levar o dinheiro para o exterior ou simplesmente deixar o dinheiro nos bancos. Lembrando que esses países não fizeram a revolução e, portanto, são capitalistas. Essas medidas, gente, têm um impacto muito, Lucas coloca bem grande aqui, muito forte para a economia desses países. Nessa conjuntura, os países escandinavos, eles começam a entrar em crise e o modelo de bem-estar social passa a não promover um bem-estar tão grande entre as pessoas. Vamos pegar a Suécia, que é a maior e melhor experiência de social-democracia até hoje. Em 2018, o Partido Social Democrata teve o pior resultado nas urnas desde 1911, ganhando muito apertado com 28,3% dos votos. Um partido que há anos atrás recebia 48,9% dos votos em um sistema de representação proporcional. Outro ponto importante da crítica que a gente faz ao modelo de social-democracia é que, por mais que esses países tenham tido importantes conquistas para os trabalhadores de lá, e teve mesmo, parte
parte da economia deles nunca deixou de explorar os trabalhadores dos países que estão na periferia do capitalismo. A Noruega, por exemplo, não só explora as riquezas naturais dos países da periferia do capitalismo, como tem grandes indústrias de mineração na Amazonas. Além de roubar nossas riquezas, despeja também rejeitos nas nascentes amazônicas. Na Finlândia, outro exemplo, a carga horária dos trabalhadores é de 5 horas, o que é incrível, mas ainda assim é capitalismo. E para bancar isso, os trabalhadores da Índia que trabalham em empresas da Finlândia, como a Nokia, trabalham com a carga horária de até 12 horas e com salário de cerca de $60 por mês. A Suíça é um outro exemplo de que no capitalismo alguém vai ser oprimido. Conhecido pela produção de chocolate, não tem nenhuma indústria de cacau nacional. Afinal de contas, os trabalhadores suíços, eles vivem num estado de bem-estar social e eles não aceitariam um trabalho análogo à escravidão. Como solução, todas as indústrias de cacau da Suíça ficam na África e lá eles exploram os recursos naturais com trabalho análogo à escravidão e inclusive trabalho de crianças do continente africano. Então, qual a diferença da social-democracia para o socialismo? Como vocês sabem, dentro do espectro político, tanto a social-democracia quanto o socialismo são de esquerda. No entanto, são modelos muito diferentes. Vocês se lembram que no vídeo aqui do canal, onde eu explico socialismo e comunismo, eu usei o exemplo de uma casa, na analogia, o capitalismo é uma casa com problemas na estrutura, ou seja, no que dá sustentação para essa casa. Logo ali na construção dela, bem no comecinho, tem um problema. E eu disse que a solução que o socialismo encontra para solucionar esses problemas é derrubando a casa e construindo uma nova. Dessa vez com uma estrutura boa, e aí aos poucos essa casa vai melhorando, se aperfeiçoando. Já os sociais-democratas da atualidade, eles abriram mão de construir uma nova casa, com a estrutura já boa. A ideia deles é somente passar uma mão de tinta boa na parede, tampar as infiltrações, trocar o piso para ver se fica mais agradável viver nessa casa. E eu pensei muito se eu usaria essa analogia da casa de novo, porque eu não quero que vocês entrem na confusão de pensar que se trata de um debate entre reforma contra revolução. É o que eu vejo muito por aí. Afinal de contas, nós socialistas também defendemos reformas e melhorias na vida da população. Ninguém quer que as pessoas morram de fome até acontecer a revolução, Como, por exemplo, a gente defende a regulamentação da mídia, uma reforma tributária profunda, melhoria no SUS, reforma agrária popular. A questão aqui não é lutar por importantes reformas, é ter as reformas como um fim, é acreditar que não existe nada para construir para além de um sistema que precisa da exploração do homem pelo homem para se manter de pé. É acreditar que o máximo que a gente pode ter é migalhas enquanto for interessante para a elite. É acreditar que um grupo de pessoas vão precisar continuar morrendo de fome em um mundo que produz alimento que daria para todo mundo. É acreditar que a solução virá das instituições e das urnas, e não da mobilização social e do povo. Já os socialistas não, os socialistas defendem, já tem vídeo sobre isso, mas uma revolução que precisa acabar esse sistema. Por mais que a gente humanize ele, tem vários problemas estruturais que para resolver, porque a gente não quer só melhorar, a gente quer melhorar, mas a gente quer resolver também, aí é só derrubando a casa. Agora, gente, vamos na hora do nosso resuminho, hoje com a analogia do filme B-Movie, que está disponível no Netflix, inclusive. A animação conta a história da abelha Berry, que no dia seguinte à sua formatura precisa decidir o emprego que deseja seguir. O problema é que, por ele ser uma abelha, o que ele escolher agora vai ser o que ele vai ter que fazer para toda a vida dele. Logo no começo tem aquela frase que é a cara do Paulo Guedes, que é quando o Barry descobre que não tem dias de folga e nem feriado para as abelhas. E aí ele pergunta, vocês estão querendo nos matar de tanto trabalhar? E a coordenadora responde, tipo, nós vamos tentar. E vão gostar de saber que nenhuma abelha jamais tirou um dia de folga em 27 milhões de anos. Vocês vão nos matar de tanto trabalhar? Vamos tentar! Quando tem uma oportunidade, o Barry ele sai da colmeia junto dos coletores de pólen para ver como é que era a vida lá fora. E aí depois ele machuca, ele acaba perdendo o grupo da abelha que ele tava, e aí ele vai parar no apartamento da Vanessa, que é uma humana que salva a vida dele, e como gratidão ele acaba quebrando a principal regra das abelhas,
ele fala com a humana. Aqui, gente, eu vou pular as coisas pequenas do filme, como o fato da abelha flertar com a humana, né, e que tem um cara que é corneado por uma abelha, porque o que nos interessa aqui é que o Barry descobre que as abelhas, elas são exploradas e todo o mel que elas produzem vão para seres humanos, né? Mais do que isso, existem abelhas que ficam em cativeiro só para produzir mel, que são colocadas em colmeias artificiais e são dopadas. A partir daí, ele resolve processar a espécie humana para que as abelhas tenham o monopólio do mel que elas produzem. É interessante destacar aqui como que o filme ele tem uma ideia de que as instituições são imparciais, né? Porque o Barry ele prova que as abelhas são exploradas e a justiça simplesmente proíbe a comercialização do mel. Mesmo isso contrariando os interesses de vários poderosos. Enfim, filme, né? Sr. Klaus van der Heyden das Fazendas Mel. Sua empresa é bem grande, não é? Creio que sim. E vejo que também é dono da Colmeioduto e do Mel Salão. A partir daí, é proibida a exploração das abelhas. Todo o mel é retirado das lojas e as abelhas elas são liberadas das fazendas que dopam elas, né? Aí acontece algo muito interessante no filme e bem ideológico. Dá tudo errado. E o mundo entra em colapso. As abelhas elas ficam infelizes porque agora elas não têm mais nada para fazer da vida delas, que a vida delas era basicamente produzir mel. Sem ter o mel para produzir, as abelhas deixam de fazer a polinização. E aí o filme nos conduz para a seguinte conclusão: as abelhas precisam ser exploradas em alguma medida, porque é o natural, é a ordem natural das coisas. E sem isso, tudo entra em colapso. Qual que é a solução que o filme nos apresenta? Humanizar o sistema. As abelhas, elas seguem produzindo mel a vida inteira, né? Os seres humanos seguem roubando, mas agora tendo uns dias de descanso para elas e sem serem dopadas também. Enfim, o suprassumo da ideia social-democrata. Na verdade, nesse caso, eu acho que entra até no chamada social-liberalismo. Mas aí já é tema para outro vídeo, vocês escrevam aqui embaixo caso vocês queiram que eu fale sobre isso. Bom pessoal, antes de encerrar o vídeo, tenho alguns recados bem importantes. Primeiro, é dizer que agora nós temos nosso grupo do Telegram, onde eu disponibilizo o cronograma de estudos, respondo dúvidas, converso com vocês, indico textos, livros, documentários. O Lucas ele vai deixar o QR Code aí na tela. Outro recado é que, como vocês sabem, a gente está com um projeto de psicólogos populares saindo do papel. Construção do cursinho popular tem sido construído a todo vapor. Então, somou isso ao meu trabalho na Cozinha Solidária, faculdade, as ações e as produções aqui na rede. E eu fiquei um tempo sem conseguir postar vídeo, gente. Então, tá muito difícil pra gente. Se vocês puderem mesmo e quiserem e tiverem condições, porque eu sei que a situação tá difícil, por favor, apoie o canal. A partir de R$2, o link do Apoia-se tá aqui embaixo. Enfim, sem mais delongas, que a bateria da câmera tá acabando agora. Até o próximo vídeo, tamo juntos, comentem, curtam, compartilhem, tamo de volta.